Nessa questão, nós vamos analisar de maneira ampla a obra de José de Alencar, embora em todas as alternativas há destaque em um livro, em uma obra em específico, ou partes, né, de obras de José de Alencar. Vamos começar pela letra A. Então, sobre o José de Alencar, um grande escritor do romantismo, ele é um prosista, né, do romantismo, é correto afirmar que, na letra A, diz que ele foi sensível ao drama vivido pelo homem certinho. O José de Alencar, então, ele tem essa característica, né, de focar muito no indivíduo. Então, os seus personagens eles são muito ricos. Numa sociedade burguesa, na fase ou nos livros que ele escreve, tendendo à corte, né, na época do Segundo Império, é a sociedade burguesa que ele critica ou que ele faz referência. Necessidade de obter dinheiro, exatamente, é exatamente essa a crítica que o José de Alencar faz, né, em que todos precisam de dinheiro para preservar o seu status. E nesse conflito, o tratamento que determinou a sua ruptura definitiva com o idealismo do escritor romântico, como se vê em Lucíola ou em Senhora. Bem, então o nosso errinho, ele está exatamente aqui. Ele não faz uma ruptura definitiva, porque embora em Senhora e em Lucíola as suas personagens não sejam exatamente heroínas românticas, elas ainda são idealizadas. Lucíola, uma cortesã, o ideal dela é deixar de ser cortesã e voltar a ser pura para se dedicar somente a um homem. E em Senhora também há um conflito dessa senhora que acaba comprando o seu marido, né? Então, defendendo aí essa característica do obter dinheiro para preservar um status, ela também tem essa característica, mas ela tem um conflito com essa característica amoral dela. Então, não é uma ruptura definitiva com o idealismo romântico, já que, embora essas duas personagens que dão os títulos à obra não sejam exatamente heroínas românticas, elas buscam esse idealismo romântico. Então, nós podemos descartar essa letra A. Vamos lá, então, para a letra C. Dotou os protagonistas dos romances heróicos, o sertanejo e o guarani, de características ideais. É isso mesmo, né? O Peri e o personagem principal de O Sertanejo, eles têm características ideais, né, de heróis românticos, mas subordinando aos acontecimentos da vida corrente, obrigou-os a cometerem atos degradantes. Não. Então aqui a gente já pode destacar o nosso erro dessa questão. Eles são dignos e heróis até o final. Eles vão lutar, né, contra essas características que corrompem, né, a sociedade, a vida corrente. Então, eles são heróis românticos na sua integralidade. E na letra D, foge num aspecto do que era uma tendência da ficção romântica, o interesse pelo passado. Então, nós podemos aqui também destacar um erro, porque o José de Alencar tem romances históricos, e ele tem romances históricos, inclusive, que vão falar aí de características da nação brasileira, como uma reconstrução da nação brasileira. E essas características não estão exatamente em Lucíola e em Senhora, e sim em outros romances. Então, a nossa letra correta é a letra B. Existe na obra de José de Alencar narrativas desenvolvidas na cidade, no campo e na selva, e seus exemplos clássicos são Lucíola, O Sertanejo e Iracema. Questão correta, letra B.